Bom dia, pessoal! Estamos aqui para mais um momento Modernizando Memórias e a nossa entrevistada de hoje é a nossa querida Cirlei. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Por nada. Então, galera, a Cirlei é pedagoga e há 34 anos ela está envolvida em um projeto, num trabalho tão maravilhoso, que é a entidade aqui, o Copo Bem. E ela é moradora de Pinheiros desde 1962. E ela, sim, é a diretora que está à frente, comandando tudo para que tudo isso possa acontecer. Cirlei, 34 anos de vivência, é muita coisa, bastante história para contar. E, assim, eu tive a oportunidade de participar do Copo Bem e, assim, foi muito bom os momentos que eu estive aqui e ainda estou participando, né? E eu quero te agradecer desde já por você ser essa pessoa maravilhosa, está sempre dedicada, sempre focada, né? E você pode contar pra gente um pouquinho como tudo isso começou? Stephanie, tudo começou, como tudo começa na vida, assim, com uma razão um pouco, no nosso caso aqui do Copo Bem, uma razão um pouco política ou de desenvolvimento, mas passava por uma conjuntura política muito difícil. Em 1987, nós estávamos comemorando o fim de uma ditadura militar, em que houve muita repressão, muita coisa triste, mas que deixou muitas mazelas sociais. E em Pinheiros não foi diferente. Nós tínhamos aqui muito menino de rua, que não iam à escola, andarilhos, que ficavam para cima e para baixo o dia inteiro. E como a gente sentiu, quando eu me refiro a gente, é um grupo de jovens ligado à Igreja Católica, mas era um grupo de jovens que tinha muita ação social. Então esse grupo de jovens se manifestou indignado com a situação de Pinheiros e resolveu manifestar essa indignação através de algumas ações. E uma das ações que esse grupo decidiu foi criar uma instituição para acolhimento e defesa dos direitos de crianças e adolescentes do município de Pinheiros. Então, isso surgiu na época em que no Brasil surgiram várias instituições, vários movimentos sociais. Então, somos todos dessa época aí, que retrata uma fase da sociedade chateada e manifestando o seu querer mudar as coisas na vida. E assim então surgiu o Copo Bem com essa ideia: acolher e defender direitos de crianças e adolescentes e suas famílias vulnerabilizadas. Como fazer isso, a gente não tinha muito certo, ninguém tinha um norte. Como não tem até hoje, estamos aprendendo a cada dia. Evoluindo a cada dia, né? Evoluindo, mas algumas vezes também a gente retrocede, né? Porque a experiência da vida é assim, a gente, embora tentando acertar, muitas vezes a gente erra. Então, como a instituição Conselho Pinheirense do Bem-Estar do Menor, não é diferente. Então, um pouco assim a nossa história. Bem bacana, né? Vocês tiveram uma equipe, né? A gente era uns 30 jovens, mais ou menos. Um grupo bem coeso, bem firme nas convicções. E isso deu força e gás para seguir até hoje. Muito bom. E hoje estamos aqui, né? Hoje estamos aqui, com bastante diferença de quando começamos, né? Conta pra gente um pouquinho como é que era o Copo Bem de 30 anos atrás e o Copo Bem de agora. Então, tudo na história tem seus valores, né? As coisas positivas, as coisas também negativas. Em 87, quando isso tudo surgiu, nós não tínhamos nenhuma estrutura física, a gente não tinha nem muito conhecimento jurídico, até porque
tudo era muito sigiloso até 87, 84, final da ditadura. Tudo era muito preso, legislação, informação. Então nós fomos desbravando aos poucos tudo isso e ajudando o município a se manifestar. Então assim, só para ilustrar o caso, aqui onde tem essa sede bonita hoje do COPBem, bem estruturada, era um barracão de tábuas, que quase nem tábuas tinha mais, só tinha um telhadinho de eternite. E era da Igreja Católica. A Igreja Católica cedeu por muitos anos para a gente conviver nesse espaço. E a gente também, antes desse barracão, tinha do outro lado da rua, aqui na frente do COPBem mesmo, tem umas árvores grandes que serviram de sede para a entidade muito tempo embaixo daquelas árvores. Então, era ali que a gente começou a reunir a criançada. E devagar foram surgindo outras instituições de apoio, como o Laios, a maçonaria. Foram surgindo grupos mais fortalecidos, que também estavam nascendo em Pinheiros naquela época, porque o Laios é da mesma época mais ou menos que o COPBem. E a gente foi se dando as mãos e hoje nós estamos aqui com o COPBem, com essa estrutura física, mas mais que isso, com essa estrutura pedagógica montada, né, para o atendimento de mais ou menos 450 pessoas por mês, né, por dia. E durante essa trajetória, quais foram as dificuldades encontradas? Olha, a trajetória, ela foi assim, bem marcante, porque quando se fala de um trabalho social, e um trabalho social para atender adolescentes, principalmente adolescentes em conflito com a lei, adolescentes que porventura a vida já tirou deles a oportunidade de seguir seu caminho, que a gente tem muitos casos assim aqui, nem sempre a sociedade reconhece muito bem, mas então tem essa dificuldade. No primeiro momento teve essa dificuldade, lá pelos anos 2000 nós voltamos a sentir essa mesma dificuldade de ter o reconhecimento da comunidade pinheirense como ao COPBem, como ele é de fato, de defesa de direitos, não de proteção a casos irregulares. Então, essa é uma dificuldade que a gente já enfrentou bastante. As dificuldades financeiras, elas fazem parte da história, elas vão e elas voltam, porque quando a gente não tem uma fonte de renda que garanta eternamente isso aqui. Cada recurso tem que ser conquistado passo a passo. Então, para ilustrar também esse fato que eu estou dizendo, se a gente hoje está aqui fazendo esse projeto Modernizando Memórias, né? Quer dizer, é um grupo de agentes de patrimônio, um grupo de adolescentes pesquisando a história de Pinheiros, é porque a gente buscou esse recurso frente a vários órgãos, e neste caso aqui pela Secretaria de Cultura do Estado. Mas então, todas as atividades que a gente desenvolve, antes dela chegar ao ponto de ser executada, tem a história de buscar o recurso. E buscar o recurso passa por várias coisas. Prefeitura, governo do estado, governo federal, pessoas físicas, empresas, campanhas. E aí então essa financeira é uma outra parte, é uma segunda dificuldade. E eu aponto como uma terceira dificuldade também reconhecer ou a gente conseguir pistas, os trabalhadores do COPBem conseguirem pistas para identificar que alguma coisa está mudando para melhor. Porque às vezes a gente se sente em uma situação tão massacrante que parece que tudo que a gente faz não vai para lugar nenhum, que a gente não consegue ver o que está mudando, o que está melhor.
Então, que a gente muitas vezes precisa buscar elementos e buscar outras pessoas, especialistas, psicólogos e coisas desse tipo, para nos apontar, olha, há 10 anos atrás, vocês não tinham essa equipe de liderança, hoje vocês têm. Olha as famílias que se formaram bem depois que saíram daqui, e assim por diante. Então, assim, essa dificuldade de ter os elementos que nos apontam essas coisas, criam uma certa estagnação na equipe muitas vezes. Aí você vai falar assim, mas os projetos não têm a coisa de avaliação? Tá, tem, todo projeto tem a sua avaliação como projeto, mas no final das contas, a gente não tem aqui ainda uma estrutura para a gente demarcar o ponto zero e a partir daí ver o que melhorou, para fazer essa medição social. Porque medir desenvolvimento social, medir organização familiar, isso tudo é mais complicado. Então precisaríamos de ter uma estrutura de pesquisa maior para isso. Então essa é uma dificuldade que a gente tem até hoje. Mas são todas dificuldades que a gente vai superando. Bom, né, que apesar das dificuldades, estamos aqui de pé. Estamos aqui de pé. E Sirlei, como é que é trabalhar assim com esse grupo de jovens, adolescentes? Adolescente rebelde, né? Então, vou falar por mim como diretora do COPBem. Eu, como profissional, eu nunca me identifiquei muito em trabalho com criança ou com outra faixa etária que não seja adolescência, início de juventude. Eu sempre gostei do desafio e atender esse público, hoje o nosso público é praticamente todo adolescente, é um desafio para todo mundo, porque a adolescência é uma fase de rebeldia, de transpor barreiras, de desenvolver o raciocínio lógico, de querer concretizar seus sonhos, mas é bom, porque esse desafio faz a equipe crescer, faz buscar novos elementos. Então, o público-alvo é bem de acordo com a filosofia nossa aqui. Qual é? Resumindo, quando a gente consegue encontrar uma resposta para algumas perguntas que a gente tem, vem a vida, vem as dificuldades e nos colocam outras perguntas. Ou seja, nós já aprendemos a fazer, nós desenvolvemos uma pedagogia para cuidar do nosso aluno rebelde, brigão, que a gente tinha muito isso no início, briga de pau, de canivete, de caco de vidro. Vencemos isso aí. E aí, quando a gente achou a resposta para esse tipo de briga, esse tipo de conflito, surgiu outra pergunta. Nossos adolescentes estão indo muito cedo para o mundo das drogas, para a prostituição, para a gravidez precoce. Temos que buscar respostas a essas perguntas que surgem agora, nesse início de século, que são perguntas desafiadoras. É bom a gente sempre ir perguntando o que a gente pode fazer, né, pra gente ir além e ajudar, né? Que nem você sempre ia perguntando o que eu podia fazer para ajudar em tal posicionamento, e se posicionavam ali e ajudar, né? Você está se referindo ao nosso trabalho diário aqui, né? Sim. Isso, se pauta muito nisso aí. Trabalhar um pouco, ouvir o adolescente. Você que me disse, que me lembrou desse fato, que muitas vezes eu passo perguntando, os instrutores perguntando, o que podemos fazer? Qual é o anseio? Qual é o desejo? Porque isso vai dar pistas para atividades. Em 2010 aconteceu um fato muito interessante em relação a isso que você levantou aí. Nós estávamos procurando respostas para a pergunta que se fazia no momento. Que tipo de atividade podemos desenvolver aqui
para que o nosso adolescente, o nosso jovem se sinta mais acolhido, venha para cá com prazer, que acredite que aqui ele vai conseguir um espaço que tenha vez e voz. E aí o governo do estado mandou um convite assim, bem malucão, para um seminário de 3 dias em Vitória, para falar de cultura e juventude. Nós reunimos um grupo de 10 pessoas, porque também para esse seminário também eram convidados adolescentes, vários profissionais. Reunimos um grupo de 10 pessoas e fomos para este seminário, que foi lá em 2010, nesse seminário em Vitória, que despertou na equipe esse novo caminho. Opa! Vamos jogar lata velha, que não tinha banda, vamos fazer grupo de tambor de lata, vamos fazer teatro, vamos entrar para o ramo da cultura, porque o Coop Bem é assistencialista. Ele é da área da assistência social. E aí a gente permeou o caminho da cultura para chegar agora, uma década depois, né? E falar, ó, depois de 10 anos, a gente tem uma banda funcionando legal, a gente tem um grupo de adolescentes pesquisando a memória de Pinheiros, que passa pelo viés da cultura. Então essa resposta de 2010 aponta hoje esses benefícios aí que a gente vê nitidamente em Pinheiros. Bem bacana, tá de parabéns, hein? Obrigado. Parabéns é para todo mundo. Como é que, não é bem essa pergunta, tipo assim, conta pra gente como é que foi os momentos assim que o Coop Bem participou de projetos em benefício da comunidade. Bom, assim, só o fato dele existir já é pro bem da comunidade, né? Mas a gente tem uma luta também de engajamento nas campanhas, nos movimentos sociais de Pinheiros. De trabalhar sempre coletivamente. Então, uma coisa que é muito marcante é que, como a gente o Coop Bem conseguiu uma estrutura jurídica bem formalizada, então a gente cumpre todas as etapas de formalização que as leis exigem, e nós viramos assim uma referência para o município e para os municípios do arredores, no sentido de assessorar em fundação de novas instituições, de criação de estatutos. Então, essa parte de formalizar o terceiro setor, a gente já vive uma constante busca, uma constante vivência com outros formadores de opinião, com outros líderes comunitários, para ajudar a fomentar isso aí. Fomentar uma associação de cultura, um grupo de capoeira que cria no sobrado, como é que cria um grupo de capoeira, vamos por esse caminho, como é que cria uma associação cultural, vamos por esse caminho. Então a gente conseguiu esse reconhecimento social e a gente trabalha muito nessa área. Mas tem campanhas mais práticas assim de serem vistas. Mais ou menos lá pelo 2000, a década de 2010 foi uma década bem marcante. Em Pinheiros tinha uma história de os ônibus escolares iam na zona rural 2 vezes por dia, pegavam os meninos e tal, traziam para cá. Só que a gente via, começamos a ter um problema muito grande das crianças e dos adolescentes da zona rural ficarem muito tempo perambulando nas ruas por aí, esperando a outra escola liberar, esperando o ônibus de outro turno para poder ir embora, coisas desse tipo. Nós entramos então em uma campanha com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e conseguimos. A população se manifestou, né, foi conversando com a prefeitura, com a Secretaria de Educação e conseguimos mudar esse quadro aí.
E hoje a gente vê que o ônibus está na porta da escola, pega o aluno aí sem deixar ele desviar o caminho e leva para casa dele, né? Funciona assim. Quer dizer, antes da pandemia funcionava assim. Vamos ver a partir de hoje que começam as aulas, né? Então, esse tipo de campanha, assim vem a campanha contra a fome, contra a miséria, a campanha do agasalho. A gente está sempre inserido nessas campanhas, ou puxando elas, né? Muito bom. E Sirlei, o que o Copo Bem representa para você na sua vida? Na minha vida, eu falo que assim, eu sou profissional e trabalho aqui, estou aqui como uma profissional. Só que aqui no Copo Bem, todo mundo que trabalha aqui, que fica muito tempo, se for só profissional, não fica. Aqui exige uma postura missionária, uma postura de vocação. Então, eu cumpro a minha missão de ser humano, de filha de Deus aqui nessa terra, através das minhas atividades no Copo Bem. Eu tenho algumas outras atividades sociais que eu me engajo também, mas eu coloco aqui na instituição todo o meu fôlego, por entender que aqui a gente tem braços e pernas e coração para abraçar muita gente, para proporcionar muita coisa legal. E, em resumo, o Copo Bem é uma missão para mim, assim. Enquanto me sentir missionária e com condições de ser missionária, condições físicas e mentais de ser missionária, eu serei missionária ligada ao Copo Bem. É muito lindo esse trabalho, porque realmente é uma missão, né? Ajudar outras pessoas, independente da sua forma física, da sua condição, mas vocês ajudam assim. E eu já quero te agradecer por você ter participado desse bate-papo com a gente, ter aceitado nos envolver nesse projeto. É muito gratificante e que você seja sempre assim, seja luz, porque para iluminar outras pessoas e mostrar o caminho certo de direcionamento para as outras crianças, para os adolescentes que entram aqui. Parabéns, Sirlei. E é isso mesmo. Muito obrigada por tudo, porque você ter acolhido essas pessoas aqui, que você vai muito para frente ainda, porque você tem muito a conquistar. Eu que agradeço a oportunidade e dizer assim, como consideração final, que nós estamos sempre à disposição. Toda essa coisa de maravilhoso, disso, daquilo aí, eu acolho esse reconhecimento e divido com meus colegas de trabalho, divido com meus colegas de diretoria do Copo Bem, que sustentam essa instituição há tantos anos. São méritos que devem ser divididos por todo mundo. E aos nossos educandos, né, aos nossos jovens, eu acredito que nós estamos chegando em um ponto que há 34 anos foi pensado, fazer com que os nossos jovens sejam protagonistas da própria vida. Então, quando eu vejo 10 adolescentes conduzindo um projeto desse porte, eu me sinto realmente agradecida a Deus por tudo isso. Porque ser protagonista é isso, é enfrentar a vida de olhos abertos, postura ereta, dizendo assim, estou pronto, sei fazer, se não sei, vou buscar e fazer.